pessoal, hoje nós estamos aqui com o colega, professor Dr. Vicente Caballo, da Espanha, um pesquisador que já esteve conosco em muitos eventos do Seminário Internacional de Habilidades Sociais, que tem parcerias incríveis com pesquisadores brasileiros nesse campo, que tem sido nosso colega, parceiro em vários estudos aí, produções, além de ter uma produção de livros que são bastante divulgados no Brasil, tem ajudado a formar muitas pessoas também no Brasil. Bom, deixa eu falar uma particularidade aqui do Vicente. Eu não tinha visto ainda, não tinha conhecido a veia humorística dele. E esses dias, convivendo um pouco mais, é uma pessoa extremamente informal e agradável e muito alegre, isso é muito bom. Então, conta um pouquinho como é que é a sua inserção na Universidade de Granada e o seu departamento, como é que é? Bom, eu sou professor da Universidade de Granada faz muitos anos. Temos um grupo de pesquisa que se chama Avanços em Psicopatologia e Terapia do Comportamento. Temos uma associação que é a Associação Psicológica Ibero-Americana de Clínica de Saúde. E temos um centro de psicologia clínica que é chamado Centro de Psicologia Clínica Funbeca. Então, nós pesquisamos faz muito tempo em tópicos como habilidades sociais, ansiedade social, transtornos da personalidade e nos últimos anos também bullying. Então, agora o que nós estamos fazendo principalmente é um programa de avaliação e, sobretudo, de tratamento da ansiedade social. Então, como você trabalha num centro de psicologia clínica, de atendimento psicoterápico e tudo mais, eu gostaria muito de conversar com você sobre um artigo recente que vocês escreveram, questionando a utilidade e a pertinência de diagnósticos, principalmente do DSM-5, especialmente no caso de transtornos de personalidade. Como a gente trabalha com habilidades sociais há muito tempo e também não damos assim tanta importância ao diagnóstico, mas sim ao quadro de comportamentos que estão funcionais ou disfuncionais do seu cliente, então eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Acho que é uma questão importante. Nós utilizamos o diagnóstico principalmente para nos comunicar com outros profissionais da saúde. Isso. Por exemplo, psiquiatras, outros psicólogos. Então, você coloca um diagnóstico para resumir muitos dos sintomas que o paciente tem. Mas quando tem o paciente ante você, você não diz para ele, olha, você tem um transtorno ou um... Não, porque não serve para nada. Mas às vezes ele pode justificar alguns comportamentos. A pessoa pode falar, olha, eu tenho um transtorno da personalidade borderline, então... É por isso que ele usa como explicação. Exato. Então, ele, às vezes, isso não ajuda para mudar ele. Isso. Porque ele fala, eu sou borderline, então eu faço essas coisas. Então, não serve o diagnóstico habitualmente para os pacientes. Somente quando o paciente procurou na internet os seus sintomas e encontrou que talvez o que ele tem é um transtorno específico, então você pode falar. Mas se o paciente não pede o diagnóstico, não serve para nada. Mas bem, às vezes justifica a falta da mudança do paciente. Mas não ajuda nada no encaminhamento do tratamento. Não. Você faz análise funcional, o que você encontre no análise funcional para o tratamento, mas não o diagnóstico de um transtorno. Perfeito. Como é que foi a reação dos colegas ao artigo? O pessoal, os colegas psicólogos, principalmente, aceitaram bem? Vocês tiveram algum feedback desse artigo, assim? Porque ele foi provocativo, eu gostei disso, ele foi bem provocativo. Para que serve o diagnóstico? Para quê? Acho que é um artigo que tem sido muito lido. No ResearchGate, que eu coloquei aí o artigo, tem muitas leituras esse artigo, né? Mas eu acho que muitas das pessoas que estão pesquisando no transtornos da personalidade estão pesquisando no vazio.
Eles têm muitas publicações, mas as publicações não servem para ajudar na eficácia do tratamento. Então, eu acho que essas pessoas talvez leram o artigo, mas não deram feedback, porque acho que, olha, essas pesquisas servem para o seu currículo aumentar muito, mas não serve para fazer nada no tratamento. Então, o que eles vão fazer? Não podem falar, olha, esse artigo é muito bom, não, então a minha pesquisa não serve para nada. Então, e agora, que fácil! Isso, então tem sido muito lido, mas não acho que dê muito feedback. A maioria. Você sabe, Vicente, que a gente escreveu com Eliane Falcone e Sheila Murta, você conhece? Um artigo sobre os diagnósticos de transtornos psicológicos e habilidades sociais. Ficou muito interessante porque, considerando só o que o DSM estava apresentando como sintomas, características de cada quadro, a gente conseguia mapear um pouquinho quais as dificuldades interpessoais que essas pessoas com esse diagnóstico poderiam apresentar, no sentido mais de guiar a avaliação e a intervenção de quem trabalha com habilidades sociais. E foi muito interessante porque, em alguns casos, a gente identificava claramente falhas de habilidades sociais. Em outros casos, falhas de competência social, de um aspecto muito mais voltado a valores, a questão da automonitoria, da autoavaliação, uma série de coisas que nós classificamos como competência social. Então, eu concordo com você, eu acho que esse tipo de diagnóstico, ele pode servir de comunicação com outras pessoas e pode até, de um lado, resumir alguns comportamentos e, de outro, jogar o olhar para determinados comportamentos. Mas, realmente, foi muito provocativo e foi muito oportuno o trabalho de vocês. E eu queria falar um pouquinho também, você também falou sobre o investimento atual de vocês com bullying. E eu acabei de comprar aqui o seu livro, porque eu não tinha ainda. Então, você que vai falar do livro, porque estou abrindo pela primeira vez, ainda nem está autografado, vou pedir o autógrafo daqui a pouco, que é um livro, um jogo, Galáxia, Habilidades Sociais, Programa de Prevenção ao Bullying, do Vicente e da Glória Carrilho. Nós já escrevemos coisas juntos também, né? E eu queria que você falasse um pouquinho. Apresenta o livro aqui para o pessoal. Esta pesquisa foi muito interessante porque nós achávamos que muitos dos comportamentos das crianças na sala de aula tem que ver com as habilidades sociais, né? Com certeza. Tal. Nós fizemos ao começo um tratamento para o bullying quando estava ocorrendo na sala de aula. Isso não muda o comportamento pode mudar um pouco o comportamento da vítima, mas da pessoa, do aluno que assedia, não muda o comportamento. Então, achamos que era melhor prevenir o bullying que tratar o bullying. Tratar o bullying é muito difícil. Às vezes o aluno tem que mudar de escola. De escola. É verdade. Então, quando está acontecendo o bullying, é muito difícil mudar o comportamento das pessoas. Mas nós achamos, bom, se nós treinamos em habilidades sociais a toda a aula de alunos, eles podem se comunicar muito melhor e prevenir o bullying. Sim. Então, é por isso que nós fizemos este livro, não para tratar o bullying, mas para prevenir o bullying. Eu acho ótimo, eu acho muito bom. E especialmente porque aqui está para... qual faixa etária esse jogo? Era de 9 a 12 anos, mas acho que pode ser de 9 a 14 anos. Isso, especialmente pré-adolescente, adolescente, eles precisam realmente de habilidades sociais, né? No Brasil, a gente tem todo um movimento de desenvolvimento socioemocional na escola. No Brasil, todo um trabalho de desenvolvimento socioemocional que eu acho que também ajuda a prevenir o bullying. E que, mas o bullying está acontecendo e a gente tem que fazer alguma coisa também em relação ao que está acontecendo no momento. O que você acha do programa Kiva? Você já ouviu falar, o programa da Finlândia? Eu vi. Bom, acho que uma tentativa pode ser boa, mas acho mais de tratamento do bullying quando está acontecendo.
Sabe o que eu gostei do Kiva? Eu achei um programa bem interessante na medida em que o professor pode estimular habilidades específicas para as vítimas, para as testemunhas e para os agressores. Então, nós até utilizamos esse esquema num livro que nós dedicamos aos professores para lidar com bullying, também prevenção e combate, porque no caso, quando a gente fortalece aquela maioria silenciosa que acaba sendo testemunha, né, e fortalecendo ainda mais o bullying, a gente consegue também prevenir, a gente consegue também lidar com isso. Então, eu entendo que esse programa é um trabalho direto com os adolescentes, com as crianças, não é? Quem é que conduz o programa? Nós achávamos que poderiam ser os professores, mas a nossa experiência é que os professores, se eles fazem o programa, eles têm trabalho a mais, não são pagos. Então, habitualmente os professores não querem se envolver, mesmo que eles não conhecem muito das habilidades sociais, mas se os professores têm que aplicar o programa, eles habitualmente não querem. Então, somos nós, os psicólogos, que vamos para a escola e aplicamos o programa. Então, mais trabalho para os psicólogos, mas os professores poderiam aplicar, mesmo que necessitam um pequeno treinamento antes de aplicar. Mas, habitualmente, eles não acham que é mais trabalho e ganham a mesma... A gente está falando de uma realidade diferente, não é? Onde tem psicólogos nas escolas para fazer isso e onde os professores até teriam talvez até mais condições de conduzir o programa, mas tem toda uma questão corporativa, não quero mais trabalho e tudo mais. No Brasil, acho que a realidade é um pouco diferente. A ideia de desenvolvimento socioemocional na escola foi meio que inserida quase que assim, sem muita consulta aos professores. Faz parte da política educacional e os professores tiveram que se adaptar a isso, com toda a dificuldade, com toda a necessidade de formação. Então, quando a gente escreveu o livro voltado para o professor, em parte para atender essa demanda da própria política educacional e em parte para pegar um pouco essa ideia de desenvolvimento socioemocional também aplicada ao bullying. E a gente fez o seguinte, a gente contratou uma equipe de filmadores e tudo mais para fazer interações com modelos de atuação do professor na interação com os alunos. Pra você ver, ficou muito bacana. Depois você pode comprar aquele PDF. Então, nesse livro, a gente também identifica quais são as habilidades anti-bullying, do conjunto total de desenvolvimento socioemocional que o professor está tendo mesmo que promover atualmente, em associação com a aprendizagem acadêmica. No Brasil tem uma coisa interessante, assim, algumas escolas de tempo integral estão dedicando um esforço maior nisso, porque aí elas têm mais tempo, mais espaço para isso. Mas a gente buscou criar uma situação em que o professor pode, ao mesmo tempo, por exemplo, ensinar história e estar ensinando interação positiva entre os alunos, ensinar geografia e estar promovendo desenvolvimento socioemocional durante essas aulas, não fazendo essa dicotomia, agora é hora do eu, agora é hora da aprendizagem acadêmica. Eu acho uma questão. Casualmente, Espanha e Brasil são dois dos países que têm mais bullying na escola. Ah, é? Isso daí eu não sabia. Brasil e Espanha acho que são primeiro, segundo, terceiro. E é terrível, porque no Brasil nós temos casos de suicídio. E em Espanha também. Muito sério. Então, eu acho que, não sei este programa, mas um programa deste tipo, ou talvez o de você, ou um programa que possa prevenir o bullying, é o melhor que as escolas podem fazer. Isso. Porque quando você vai a uma escola, as escolas sempre falam, bom, aqui não tem bullying, mas isso é mentira. É mentira. Então, pode prevenir o bullying ensinando habilidades sociais aos alunos, mesmo ao professor, e que o clima da aula seja muito melhor. Isso. Por isso que eu defendo, aquele livro é todo dedicado à promoção do desenvolvimento socioemocional na escola, de um modo geral, tá? E em alguns capítulos
como que o professor pode dar suporte socioemocional, como é que ele pode mediar aprendizagem numa linha parecida com a de Vygotsky, né, de mediação entre os alunos, como é que ele pode prevenir o bullying, lidar com o bullying quando ele está acontecendo ou depois que está acontecendo, como é que ele pode trabalhar melhor a interação entre as crianças. Eu acho que nossos 2 livros têm muita relação aí, acho que poderiam ser complementares de alguma maneira. Eu acho que os políticos deveriam imponer nas escolas, porque senão as escolas vão falar, olha, aqui não tem bullying, não quero nenhum programa. Exatamente. Não, é uma lei estatal ou federal que diga, vocês têm que aplicar este programa nas escolas. Isso. Ponto. Esse seria o caso. E agora a gente vai abrir o curso online para educadores, que tem toda essa parte aí também. Então, parabéns aqui pela Galáxia, porque é um jogo, né? Vocês fizeram na forma de um jogo, e tem aqui os cartões para o grupo poder jogar e aprender habilidades sociais. E eu queria falar também desse livro aqui, ó, Programa de Intervenção Multidimensional para o Tratamento da Ansiedade Social, que vocês chamaram de IMAS. Quer falar um pouquinho desse livro? Olha, realmente são 2 livros, um para o terapeuta e outro para o paciente, né? Isso. Então, pesquisamos durante mais de 10 anos sobre habilidades sociais, não somente na Espanha, mas na maioria dos países de Latinoamérica, incluindo Brasil. E ficamos, ao final, que a ansiedade social tinha 5 dimensões, obtidas empíricamente. As pessoas atualmente aplican cuestionarios dos Estados Unidos ou de Inglaterra, mas non son cuestionarios que serven para países latinoamericanos, mas como são muito coñecidos, os clínicos aplican. Nós conseguimos facer ese cuestionario preguntando ás persoas, aos alumnos. Durante máis de 10 anos tivemos máis de 30.000 persoas envolvidas e máis de 1.000 pacientes. Com base nessa pesquisa das 5 dimensões. Uma super pesquisa, muito ampla e multicultural, né? Com pouco dinheiro, porque em Espanha a pesquisa é pouco. Lá como cá. Olha, quando eu falo com os americanos, eles falam, e quanto dinheiro você empregou nessa pesquisa? Eu falei, praticamente nada. Não acredito. Você tem tantas pessoas envolvidas e não aplicou dinheiro no tempo. Não. A boa vontade das pessoas, são os nossos alunos, a vida inteira eu fiz isso. E, é claro, o suporte institucional da universidade, que geralmente a gente tem algum apoio por aí, mas nada em termos financeiros. Isso. Então, com base nessa pesquisa das dimensões da ansiedade social, nós fizemos o programa. Então, o programa foi... O primeiro ano, acho que foi aplicado, foi justo o ano antes da pandemia. Então, não conseguimos aplicar o programa e quando começamos o segundo grupo, apareceu a pandemia. O segundo grupo foi a metade presencial, a metade virtual, porque não nos podíamos encontrar. E terminou a pandemia e fizemos um terceiro grupo do programa, uma intervenção grupal. Tem entre 8 e 10 pessoas habitualmente. E depois, agora vamos começar o 4º grupo, este inverno. Então, temos dados que têm sido publicados sobre a eficácia deste programa. É muito eficaz, muito eficaz. Porque vocês focaram nas facetas que você falou para a gente. As facetas ou dimensões principais da ansiedade social são interação com desconhecidos, interação com pessoas que nos atraem, situações de assertividade, situações de fazer o papel de ridículo e falar em público. Então, são facetas que têm a ver com classes específicas de habilidades sociais. Então, nós ensinamos várias estratégias, algumas estratégias da terapia de terceira geração, terceira onda, que se falam, e depois treinamento em habilidades sociais nessas dimensões. Então, o programa dura 4 meses e depois temos alguma sessão de
Reforço. depois follow-up às 6 meses e às 12 meses. Que ótimo, um programa completo. Então, com o treinamento, a sessão de reforço e os follow-ups. E nós encontramos que as pessoas não somente melhoram a ansiedade social, muito, mas outros problemas que habitualmente acompanham a ansiedade social, como depressão, ansiedade geral, autoestima, qualidade de vida, eles melhoram em tudo isso. Então, o programa não é somente para a ansiedade social, mas para muitos dos problemas que acompanham a ansiedade social. Então, temos 2 artigos avaliando essas variáveis. Então, o programa é muito eficaz, mesmo aos 6 meses depois da... Opa, que ótimo! Bom, isso só vem corroborar, mais uma vez, o quanto os transtornos, de um modo geral, e aí no caso, especialmente a ansiedade social, tem a ver com dificuldades, déficits de habilidades sociais. Então, ficou muito claro nessas facetas e é muito interessante vocês partirem de uma avaliação tão abrangente para chegar num ponto que direciona para o tratamento. Muito legal isso. Acho que é um livro que vai trazer um norte aí para muitos psicólogos para trabalharem com essas questões. O que é mais importante é que se aplicou não somente na Espanha, mas em outros países da Iberoamérica, como México. Vai ser aplicado no Brasil. Isso que eu ia perguntar. No Brasil ainda não. Ainda não, mas tem vários grupos que estão mais ou menos lendo para aplicar. Acho que nos próximos meses eles vão aplicar, porque está traduzido. Você gostaria de dar um curso desse online para aplicar? Eu posso, acho que eu posso. Como organizar? Você está falando isso gravado, hein? Não, eu posso, mas principalmente para que eles possam aplicar presencialmente. Eles vão fazer presencialmente, mas eu posso falar... A formação pode ser. Isso é interessante, viu? Porque no nosso Instituto Delprete, no nosso conjunto de programas, a gente prevê formações mais específicas também. Então, essa seria uma formação para a ansiedade social, muito interessante. Então, eu acredito que, se você quiser contar com a gente também, eu acho que dá para a gente fazer uma aglutinação aí de psicólogos que talvez estejam interessados em aplicar. O importante é que eles têm que aplicar presencialmente. Isso. Mas isso é importante, então eu posso falar a gente combina depois, online, tá? Bom, então, como vocês viram, tem uma porção de coisas aí, novidades que o Vicente está trazendo, mas ele tem também toda uma literatura de habilidades sociais anterior, que tem sido bastante importante no Brasil. Os psicólogos gostam e usam os seus materiais. E eu queria fazer uma pergunta assim, mais geral para você. Como é que você vê a questão das habilidades sociais, assim, de um modo geral? Você trabalha com muitos congressos, muitos eventos. Você acha que o interesse em habilidades sociais é uma coisa localizada ou é uma coisa mais ampla? Acho que é uma coisa mais ampla. Acho que uma vantagem que temos os psicólogos é que os médicos, os fármacos não ensinam habilidades sociais. Então, é algo que nós vamos aplicar sempre, os psicólogos. Os psiquiatras, eles dão o fármaco, a medicina, mas não ensinam habilidades sociais. Exatamente. Então, e sem isso, o paciente também não vai ter uma qualidade de vida. Isso. Então, acho que uma parte da psicologia, especialmente onde os psicólogos temos muito que trabalhar. Acho que a maioria dos psicólogos na Espanha, na clínica, treinam em habilidades sociais a muitos pacientes. Então, eu acho que já é uma coisa muito habitual, né, treinar em habilidades sociais. Na Espanha, lá em Granada, a universidade ensina habilidades sociais aos psicólogos? Existe uma tendência mais geral ou é mais localizada? Não. Acho que, geralmente, em Espanha, um curso sobre habilidades sociais nas universidades não tem. Não sei se alguma pode ter, mas geralmente... Bom, lá como cá. No Brasil também, infelizmente, não tem.
Foi por isso mesmo que eu abri um curso de pós-graduação em habilidades sociais para os nossos psicólogos, e eles estão gostando muito. Eles estão descobrindo um mundo. Ó, quanta coisa eu posso fazer com habilidades sociais. E quanta falta faz eu não saber sobre essa área. Né? É muito, muito bom isso, muito interessante. Você pode fazer um curso também em espanhol, acho que muitas pessoas de Iberoamérica podem precisar, né? Porque nas universidades habitualmente não tem cursos de habilidades sociais. Infelizmente, né? E, por outro lado, o que eu tenho visto também, pensando em termos da importância desse campo, é o quanto ele tem interessado para outras áreas de formação, não é só para o psicólogo. O médico, o enfermeiro, até pessoas da área de direito, de comunicação, enfim, todo um conjunto de profissões que estão sentindo que precisam disso. Eu tenho experiência com alguns empregados de algumas empresas que eles não sabem tratar você, eles não têm habilidades sociais. Às vezes eu tenho escrito para a empresa, olha, vocês têm que ensinar habilidades sociais para estas pessoas, porque não sabem tratar com os clientes. E você sabe que no Brasil aconteceu uma coisa interessante, cada vez mais as empresas estão buscando pessoas com habilidades sociais. Às vezes vem no próprio processo seletivo que eles vão ser avaliados em assertividade, em comunicação assertiva, em coordenação de grupo, aspectos que são importantes para a empresa, mas que as pessoas geralmente não vêm prontas com isso. E, em geral, se atribui ao carisma. Esse cara é muito carismático, é um líder nato, quando são somente habilidades que ele aprendeu melhor, né? É correto, eu acho. Então, eu gostei muito da nossa conversa aqui, eu acho que a gente está de acordo com uma série de coisas, né? E a gente meio que caminhou junto também no Brasil, você veio muitas vezes para cá, os seus materiais têm sido importantes também para nós, e eu espero que a gente continue essa parceria, agora com você também, lá dentro do Instituto Delprete. Olha, eu vou cobrar, eu vou cobrar isso, vai ser muito bom, viu? Tá bom. Foi um prazer estar aqui com você mais uma vez, viu? Obrigado. Então, vamos lá. Ok.